Fala, chefes! Nós estamos disponibilizando aqui para você uma aula da nossa mentoria. Então, aproveite, tá? Só os meus alunos têm acesso a essa aula. No final dela, nós vamos disponibilizar para você um raio-x empresarial. Faça esse raio-x que nós vamos te entregar um diagnóstico com um plano de ação do que você precisa fazer para gerenciar melhor o seu negócio e ter mais lucro e tranquilidade. Boa aula. Para a gente entrar aqui no nosso cerne, né, da nossa aula, que é conheça o seu negócio. Primeiro, a gente precisa entender se a sua empresa tem lucro ou não. E se tem lucro, qual é o montante desse lucro? E dependendo desse montante, tem como a gente melhorar esse lucro? Porque muitas empresas, elas chegam aqui na mentoria querendo organizar, mas elas não estão com problemas financeiros. Então, a gente já não tem esse problema, né? A gente já não tem essa questão para resolver. Mas, por elas terem resultado financeiro positivo, às vezes ela não tem esse controle e não sabe como otimizar esse resultado financeiro. E aí, eu vou falar uma frase aqui com muita frequência para vocês. Empresas nasceram para dar lucro. A sua empresa nasceu para dar lucro, para ter resultado. A não ser que você vai me falar que o seu sonho, né? A gente vai ter uma aula aí só de sonhos e objetivos, que o seu sonho é ter só um passatempo. Respeito também, enfim. Mas toda empresa, via de regra, principalmente no nosso país, onde a gente assume tanto risco, ela tem que dar resultado. Então, o primeiro ponto, nós vamos entender se a sua empresa dá lucro ou não. Depois, nós vamos entender qual o produto que mais vende, o que acontece aí na sua empresa, para que você coloque foco naquilo que realmente dá resultado. Entender qual o produto que mais vende, pessoal, pode mudar o jogo do seu negócio. E quando eu falo produto, pode ser produto ou serviço. E eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa chegou para a gente aqui há uns 5, 6 anos atrás, com foco na venda de um produto específico, mas ela tinha uma prestação de serviço também. Quando eu fiz a análise para ela, eu mostrei que o que dava resultado para ela não era o produto, era a prestação de serviço que gerava uma venda recorrente a cada 45 dias do cliente dela. Então, se a gente focasse na prestação de serviço, a gente teria, além de uma previsibilidade, uma previsão de fluxo de caixa muito boa, a gente teria um retorno, uma lucratividade muito maior, porque a prestação de serviço me dava mais margem do que a venda do produto. A venda do produto, ela era o meio de trazer aquele negócio, aquela prestação de serviço que era mais rentável, e não o contrário. Ela sempre trabalhava no contrário, ela colocava o foco no produto e não na prestação de serviço, achando que a prestação de serviço era o suporte para ela vender mais o produto. Quando a gente fez essa mudança, que foi simples, estrutural e mudança de consciência na empresária, nós começamos a alavancar a lucratividade da empresa significativamente, muito rápido, e ela começou a ter um resultado positivo muito maior do que ela tinha. Então, conhecer qual é o produto que mais dá resultado no seu negócio é fundamental. Lívia, eu vou sair dessa aula sabendo exatamente qual é o produto? Não. Vamos nivelar aqui as expectativas. Por quê? Porque nós precisamos ter os dados, as informações, enfim, e isso nós vamos conseguir atingir ao longo do processo da mentoria, tá? Mas nesse primeiro momento eu preciso que você tenha consciência dessa importância, até para que você comece a ter um olhar diferente no seu negócio. Às vezes a gente tem um olhar muito viciado naquilo que a gente acha que está certo, tá? Então comece a quebrar algumas barreiras dentro aí da sua empresa, com os produtos que você vende e também com os fornecedores, que é o nosso terceiro ponto aqui. Será que o fornecedor que você tem é o melhor fornecedor para o seu negócio? E eu vou trazer um exemplo aqui também muito comum aqui dentro da empresa. Às vezes eu começo a atender o cliente, ele tem uma dependência muito forte de um fornecedor X. E esse fornecedor exige que ela compra uma determinada quantia, que ele tenha um prazo de pagamento XYZ, enfim. A sensação não, né? Na realidade, o nosso cliente, o lojista, enfim, o atacadista, ele trabalha para o fornecedor e não o contrário. E quem tem que mandar no nosso negócio somos nós, não os nossos fornecedores. Eu já cometi esse erro quando eu trabalhava com multimarcas, porque as marcas me cobravam, me exigiam um mínimo de compra, o que eu tinha que fazer, enfim. Elas meio que mandavam dentro da minha empresa. E isso foi muito ruim para o meu negócio, porque eu não tinha o controle das finanças, eu não sabia até onde eu podia ir, eu não respeitava o meu limite, porque eu estava sempre trabalhando para eles. Então, entender qual fornecedor é melhor para você é fundamental. Uma mudança simples de fornecedor
fez com que eu tirasse um cliente de uma situação de endividamento muito severa para uma situação de tranquilidade e saúde financeira, tá? Ele comprava sempre de um atacadista que exigia um volume maior porque ele tinha um preço melhor. Só que não era dentro da realidade daquela empresa. Era melhor ele comprar menos, mais pulverizado, por mais que tivesse um valor um pouquinho mais caro, porque a margem dele no ganho, no giro do estoque era maior do que ele manter esse fornecedor que exigia volume de compra e dava um descontinho na hora dele fazer a comercialização, enfim, na hora dele comprar. Então, entender, poxa, será que é melhor eu continuar comprando de um fornecedor que me estrangula, que coloca prazo de pagamento muito curto, que me faz comprar mais do que aquilo que eu preciso, é bom para o meu negócio? Será que é bom eu manter esse tipo de fornecedor na minha empresa? Principalmente quem vende multimarcas, tá, pessoal? Olha, a gente tem clientes aqui que vendem Nike, que vendem marcas muito fortes, e essas marcas fazem com que o lojista trabalhe para eles. Então, a gente precisa avaliar se realmente é isso que eu quero para o meu negócio e nem é só se é o que eu quero, se eu tenho condições de trabalhar neste formato, tá? Se eu tenho condições de trabalhar com essa empresa. Porque muitas das vezes é o próprio fornecedor que coloca uma loja, enfim, em uma situação complicada. Então, conheça a sua limitação, conheça a sua realidade e não se submeta apenas a exigências de fornecedores, tá? Avalie isso. Ah, Lívia, mas eu preciso muito daquela marca, gente. O mercado de hoje tem tanta marca, tem tanta possibilidade, e uma tendência muito grande agora é que as pequenas marcas criem as suas próprias marcas. Inclusive, é uma ação que a gente faz aqui no nosso negócio. Nós temos a nossa própria marca para não ficar tão dependente do nosso fornecedor. Eu falo na distribuidora, tá? Então, avalie isso também, avalie outras possibilidades. Vou falar de novo, amplie a sua mente e troque experiências com o nosso time, com os nossos mentorados. Outra coisa que vocês precisam entender é o cliente ideal para o seu negócio. Será que é todo mundo que você quer atender? Eu não quero atender todo mundo. Eu quero atender aquele cliente que eu posso ajudar, aquele cliente que a gente tem sinergia, aquele cliente que tem condição de me pagar. Não adianta a gente abrir para o mercado inteiro porque a gente não vai conseguir atender. Eu não sou um tipo de cliente que consome calçados, roupas, enfim, muito caras. Então, para lojas que vendem sapatos de R$ 700, roupas de R$ 2.000, enfim, não adianta fazer energia para me vender, porque eu não sou o público ideal para ela. Então, ter essa clareza de quem é o público que você quer atingir, quem é o público que está disposto a pagar pelo seu produto ou serviço é fundamental. Você vai direcionar toda a sua estratégia de marketing, o seu posicionamento, você vai entender qual é o nicho do mercado que você tem para vender, né? Qual é o tamanho do seu mercado, qual é o tamanho do seu público. Você vai fazer compras mais assertivas. E eu vejo que muitos clientes, quando eu começo a atender, falam: não, eu atendo todo mundo. Gente, ninguém atende todo mundo. Ninguém. Nem um supermercado. Vamos lá, não atende todo mundo. Por quê? A gente tem um supermercado que é direcionado para uma certa classe, o outro para outra classe, enfim. Então, defina qual é o seu cliente ideal, qual é o cliente que está disposto a pagar pelo seu produto e serviço, qual é o cliente que valoriza o seu produto e serviço, tá? E entenda os meios de chegar nesse cliente. E depois nós precisamos saber quais os pontos que você precisa melhorar dentro da sua empresa. Porque não adianta a gente fazer todas as aulas e ficar reclamando do mercado, ficar reclamando do governo, ficar reclamando de tudo e não olhar para dentro do nosso negócio. Nós não temos, quando nós empreendemos, nós corremos risco. Empresário nenhum fica livre de risco. Mas tem riscos que a gente consegue controlar, que tem risco que está na nossa mão, outros não. Então, ao invés de gastar energia pensando naquilo que a gente não consegue controlar, gaste sua energia com foco naquilo que você controla, com foco naquilo que está nas suas mãos. Porque eu estou vendo muita gente aí com energia lá fora e esquecendo de olhar para dentro do seu negócio, esquecendo de olhar para dentro de si mesmo, se desenvolver, enfim. Então, conheça o que você pode fazer.